Vocês sentem que não estão evoluindo como deveria? Ou que estão passando muitas horas no desenho e ainda assim não está bom? Bem, eu garanto que você vai evoluir com ou sem habilidades. Bem, desde pequeno eu sempre gostei bastante de desenhar. Eu procurava materiais no YouTube, mas eu não conseguia achar material. Por mais que ainda existiam youtubers bons, como o Thiago Spikett, por exemplo. Mas mesmo assim era meio escasso e era sempre os conteúdos meio genéricos. Mas de uns anos pra cá começou a aparecer ótimos desenhistas que começaram a espalhar seu conhecimento. Então eu vou mostrar tudo o que eu aprendi nesse tempo. É o básico que todo desenhista precisa aprender. Acredito também que sempre temos que evoluir em determinados pontos, por mais que temos os fundamentos em nossa mente. Para quem é novo no desenho, deve estar se perguntando: o que são os fundamentos? O que é o fundamento? São perguntas bem fáceis de responder. É algo fundamental de uma determinada área, como na programação. Você não programa sem saber a lógica, assim como você não vai desenhar sem saber o conjunto de habilidades. Então nada mais, nada menos que os fundamentos são isso. Por mais que tenha uma dificuldadezinha a mais no desenho. Então, o que eu acredito ser de suma importância são esses fundamentos aqui, que eu categorizei e a forma como eu achei melhor para me organizar. Eu obtive muitos resultados estudando dessa forma. É tanto que, se você olhar meus desenhos antigos e como eles estão atualmente, você vê um salto quântico absurdo. Por quê? Porque eu comecei a entender certas etapas antes de formular um desenho. Inclusive, um conselho que eu dou é: não faça uma arte com pressa. Uma arte não é nada mais, nada menos que um projeto que você tem que ir estruturando aos poucos. Você tem que estruturar as ideias até chegar ao final. Estando tudo bem explicado, eu vou começar falando sobre o primeiro, que seria sobre a coordenação motora, que é basicamente a maneira que a gente faz para traçar, sem que ele fique muito tremida ou comece a ficar aquelas linhas tortas, que geralmente é o que acontece muito com o iniciante. Mas para a primeira parte, para a gente conseguir avançar, a gente precisa saber movimentar os músculos tanto do cotovelo quanto do pulso, para fazer os movimentos que eu estou mostrando aí na tela. Porque senão o que vai acontecer? Ter um alcance menor, porque a gente está sempre mais acostumado a escrever, anotar, etc. E a gente não vai saber como, por exemplo, fazer um traço muito longo, por exemplo. Além disso, esse fundamento, para quem quer fazer mangá, essas coisas, desenho com linha mais preto e branco, etc., é importante também ter uma noção muito clara e desenvolver muito bem essa habilidade para que não fique muito estranho também. Tem mais coisas nesse fundamento da linha que é mais ou menos o seguinte: você tem que saber quando usar o traço grosso e o fino. Um exemplo que eu posso te dar é: as áreas que tem sombra você faz um traço mais grosso, e as áreas onde não tem sombra você faz um traço mais fino. Tem também, caso você queira dar muita ênfase a um gesto, a uma parte do corpo, um carro, não sei, você também colocar uma linha grossa para ele ficar em destaque. Isso aí também vai servir muita coisa para o fundamento da composição, que eu vou explicar mais para frente. Por enquanto, só saiba que, dependendo do que você quer fazer, você vai ter que ter uma coordenação motora. Mas eu acredito que esse fundamento, assim, se você gosta de um desenho mais realista, tudo é importante ter, mais para não perder tempo mesmo. Uma coisa que vai ajudar bastante, e eu recomendo fortemente, é que vocês procurem
exercícios para o traço. Eu vou criar um vídeo só sobre linha, mas enquanto isso, eu vou deixar aqui na descrição vários exercícios que muito comuns que as pessoas usam para treinar o traço. Vocês vão traçar de forma muito mais rápida usando essas técnicas. Eu considero a geometria artística para quem está começando um fundamento extremamente complexo e complicado de aprender, eu digo. Mas no geral, com um pouco de prática, você já vai pegando como é que ele funciona. Uma das coisas que eu recomendo é ir com calma. Primeiro começando com os cubos, girando ele aos poucos, tentando achar formas de distorcer ele, com cada coisa que faça sentido. Depois que você compreendeu o conceito de escalonar, redimensionar o cubo, podemos depois partir já para a perspectiva. É um conteúdo no geral assim, bem técnico. Você vai usar muito pouco, geralmente você vai começar a usar malhas, etc. Mas o importante de entender esse fundamento é que ele não está só em malhas, em plano e fundo. O próprio personagem em si possui perspectiva. Quando a gente estiver trabalhando com os cubos, podemos ir adicionando várias subformas nele e ir montando o personagem, e montando carros, casas. E dessa forma você vai meio que adquirindo uma noção extra no desenho. Algo que você vai começar a perceber que é muito mais fácil construir a figura do que sempre se guiar pelo contorno. Os tipos de perspectiva geralmente existentes são do primeiro, segundo e terceiro ponto de fuga. Há inúmeros outros, mas o básico que 90% dos desenhistas mais usam são esses. O primeiro ponto de fuga está relacionado sempre a objetos que você está vendo de frente. O segundo ponto de fuga está relacionado a objetos que você está vendo em meio perfil. Já o terceiro é quando você quer dar uma elaborada a mais na perspectiva, quando um objeto está sendo visto de cima para baixo ou de baixo para cima. No primeiro ponto de fuga, apenas adicionamos uma linha do horizonte, um ponto, e fazemos uma espécie de um traço sendo guiado por aquele ponto. Geralmente eles utilizam o quadrado, mas como a gente está criando a malha, a gente começa fazendo isso. Depois é só ficar criando várias linhas horizontais. Eu prefiro fazer elas bem grandes, mas vocês podem fazer elas pequenas se quiserem. E assim a nossa malha está pronta. Já em 2 pontos de fuga, você vai fazer o mesmo esquema da linha do horizonte, porém cada ponto ficará no final deles. E depois é só fazer a mesma linha guia, só que não vai ter a linha horizontal, porque basicamente a segunda linha do ponto de fuga fará esse trabalho por nós. E assim, a nossa malha do segundo ponto de fuga está pronto. O terceiro é a mesma coisa que eu já expliquei no segundo, porém vai ter um ponto extra embaixo. E nesse terceiro ponto, todos eles vão se convergir para baixo. Então, todo objeto que você for fazer dentro da sua malha, ele sempre vai convergir no caso, para o ponto mais baixo ou mais em cima do chão. E com isso, meio que já está explicado. Não tem segredo. A perspectiva não é um bicho de 7 cabeças como os outros fazem parecer que é. A cor é algo bem complicado. Mas para facilitar na hora de aprender sobre isso, geralmente começamos a aprender sobre o valor, depois a matiz e saturação por conta da complexidade da cor. O valor nada mais é que a luz e sombra dos objetos.
temos que nos atentar também que cada objeto ela vai refletir e absorver luz de forma diferente também. O preto, por exemplo, ele absorve muita cor, então ele quase nunca vai refletir. Já o branco, ele vai haver uma taxa de reflexão muito extrema. Mas há exceções também. Nada na natureza, ou quase nada, tem um grau de absorção e reflexão muito alta. Mas, para princípios de curiosidade, tem uma tinta chamada Phanta Black que absorve aproximadamente 99% da luz do ambiente. Parece até falta de renderização de um jogo, se você forem ver carros pintados assim na vida real. O problema das cores em si não é o seu problema físico, mas sim o psicológico, pois muitas vezes uma cor quente vai se tornar fria e uma cor fria pode se tornar quente. E também depende da cultura, pois cada povo interpreta as cores de uma forma, quando a psicologia das cores. O branco no Japão, por exemplo, é luto, não o contrário que nem aqui no Ocidente, que é o preto. O ideal seria seguir mais ou menos, por enquanto, a métrica de cores quentes e cores frias para evitar confusão, mas é importante entender um pouco esse conceito para caso a pintura ficar estranha e você não tenha que mudar algo. Um efeito psicológico muito interessante é quando você adiciona um fundo em uma cor. Ela muda completamente. Você provavelmente já deve ter visto isso. Depois de tudo isso é só abstrair tudo e ir montando como se fosse um quebra-cabeça no desenho, adicionando formas geométricas similar ao Blender. Com isso podemos criar carros, prédios. E caso alguém queira também criar anatomia, corpo humano, ou aquela life de paixão, você simplesmente pode adicionando várias caixas e posicionando até formar uma anatomia humana. Tem vários métodos, você pode usar a que você preferir. O importante é você ter noção de como abstrair o corpo humano ou qualquer animal na sua forma mais básica para ficar mais fácil de desenhar. Bem, sobre a questão do estilo, é importante saber que com o tempo você vai adquirindo. A forma como você gosta de desenhar hoje já é um estilo em si. Já é um grande começo, inclusive, começar adquirindo com toda uma bagagem de conhecimentos prévia. No fundo, a busca por estilo é o que você mais se identifica e gosta. Não tem muito segredo, no final das contas. Eu, por exemplo, adoro desenhar com aquarela. De vez em quando gosto de brincar um pouco com guache. E eu curto fazer o olho nesse estilo que vocês estão vendo aí na tela. Pois não sei, eu não curto muito o olho dos animes e mangás padrão. Gosto de uma coisa mais fechadinha. Coisa que mostra mais as pálpebras, por exemplo. Mas não vai ser eu que vai dizer o que você deve ou não fazer. Bem, caso tenham gostado do conteúdo, eu peço que me hypem e curtam um vídeo também. Gostaria de sugestões de vídeos para gravar e tudo mais. Porém, uma coisa que eu garanto é que eu vou criar uma série inteira de todos esses fundamentos de desenho. Enquanto eu não crio vídeo sobre isso, eu recomendo que vocês criem playlists sobre todos esses temas. Muitas vezes eles vão estar em nomes diferentes. Por exemplo, luz e sombra e pintura, por exemplo. Mas é importante dessa separação clara e seguir mais ou menos os subconteúdos que eu coloquei e me organizando em playlist. Ajuda bastante na hora de estudar o conteúdo direitinho. Mais uma coisa, isso não vai garantir que você vai desenhar tudo de primeira e vai sair lindo. Você antes precisa estudar o objeto que você quer de interesse. Por exemplo, um carro, um corpo humano, um animal e várias outras coisas. Então, no fundo, esse conteúdo foi só para explicar como é que funciona o estudo mais aprofundado do desenho.